vis, escarnecido ali, cravado numa cruz. É o poder que há na cruz, fez-se vir, meu Jesus. O meu mal Ele tomou e agora perdoado estou. Contemplando a dor que em teu rosto jaz, peso tão grande é o meu pecado, cada infame ação, cada mal pensar, no teu semblante está. É o poder que há na cruz, fez-te vir, meu Jesus. O meu mal Ele tomou e agora perdoado estou. Se encobre o sol, estremece o chão, pende sem vida o Criador, rasga-se o véu da ressurreição, vitória se alcançou. É o poder que há na cruz, fez-se vir, meu Jesus. O meu mal Ele tomou e agora perdoado estou. Ver meu nome ali, castigado em ti, por teu sofrer eu livre estou. Morte assim morreu, vida se me deu, ganha por teu amor. É o poder que há na cruz, padecer, meu Jesus. Que amor, que pena sofreu para o perdão me dar. É o poder que há na cruz, padeceu, meu Jesus. Que amor, que pena sofreu para o perdão me dar. Nosso Pai,
Obrigado por amor tão grande. Obrigado, Senhor, por nos teres concedido esta oportunidade de cantar este hino, este cântico, esta poesia, entoar esta linda melodia que anjos não conhecem, pois só mortais entoam os salvos por Jesus. Fomos nós que fomos o alvo do teu amor, a dádiva do teu Filho. Obrigado por Jesus Cristo, porque Ele ensina-nos a orar também com o Salmo 16, porque foi Ele que orou este Salmo de uma forma perfeita. Ele é o nosso perfeito Salvador. É em nome dele que nós te agradecemos por podermos olhar mais uma vez para a tua palavra com atenção e para este Salmo em particular. Pedimos que fales connosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 16. Mais uma vez vamos ler este Salmo e pedir que o Senhor fale connosco, como já oramos, e à medida que vamos lendo e aplicando às nossas vidas, que a palavra poderosa do Senhor nos instrua e nos conduza nesta manhã. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caia-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, pois até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Nas semanas anteriores nós demos atenção a alguns versículos, procurando aplicá-los à nossa vida, considerando a principal mensagem deste Salmo, e olhando para o versículo 5 mais uma vez, fazendo uma revisão daquilo que nós já vimos, esta frase, estas ideias que estão presentes neste Salmo: o Senhor é a porção da minha herança. Dizer ao Senhor, versículo 2, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Fazer do Senhor este bem, esta preciosidade. Versículo 6, é muito linda a minha herança. Versículo 8, o Senhor tem sempre à minha presença. Esta ideia de que o Senhor está diante de nós, que nos lembramos dele, que fazemos o que fazemos a pensar nele e para ele. Este é o centro deste Salmo, esta oração que estamos a aprender a orar. Como Davi orou, como Jesus orou. Então, esse nosso objetivo na busca da santidade deve ser o crescimento cada vez mais consciente de que vivemos todos os minutos na presença de Deus. Que somos responsáveis perante Ele e dependentes dele. Então esse objetivo deve incluir o desejo cada vez mais intenso de agradar a Deus e glorificá-lo nas atividades mais simples da vida. Então esta palavra é importante, o desejo. Desenvolver um desejo, aprender a desejar. Forçar a nossa alma a desejar, o nosso coração, o nosso corpo a desejar intensamente cada vez mais de Deus. Vimos também com atenção ao versículo 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. E este versículo
fala sobre ter prazer, ter satisfação, sentirmos-nos realizados por estar com os santos que há na terra, os notáveis santificados, que se separam do mal para servir a Deus. E nós precisamos aprender com Davi, ou com Jesus, a apreciar, a ter prazer na companhia, a imitar aqueles que servem fielmente o Senhor. Valorizar as histórias dos verdadeiros heróis, os heróis da fé, conhecer as suas biografias, as suas histórias e alegrarmos-nos com os seus feitos, as suas realizações, a sua instrumentalidade, a forma como Deus usou as suas vidas no contexto em que estavam para cumprir os propósitos divinos, os seus propósitos. Versículo 4, falamos sobre o mundanismo, pensando naqueles que trocam o Senhor por outros deuses, que oferecem as libações de sangue desses ídolos, desses deuses, que pronunciam os seus nomes. Mundanismo significa, nós vimos, uma das definições é aceitar os valores, as regras morais, as práticas da sociedade, que muitas vezes é simpática para connosco, mas é descrente. E fazer isso sem discernir se esses valores que nós aceitamos, essas regras que nós cedemos, às quais cedemos, essas práticas que nós imitamos, se elas são bíblicas ou não. O mundanismo nada mais é do que aceitar o costume da sociedade, desde que não seja um pecado óbvio. São esses pecados subtis que vão entrando na nossa vida. 3 aspectos do mundanismo foram focados: o dinheiro, a imoralidade e a idolatria. E um breve apanhado, um breve resumo também dessa ideia do mundanismo é a preocupação excessiva com as coisas passageiras da vida e concordar com os valores e as práticas da sociedade sem levar em conta se são bíblicos ou não. E uma pergunta que foi feita: como lidar com a nossa inclinação ao mundanismo? Considerando o que temos lido, conselhos de homens também piedosos, estudiosos das Escrituras, conselheiros, pastores, eles disseram que para lidar com a inclinação que nós temos para o mundanismo não é tomar a decisão de sairmos do mundo, de nos afastarmos do mundo, mas comprometendo-nos a ser mais fiéis a Deus. Precisamos estreitar o nosso relacionamento com Ele e ver todos os aspectos da vida através das lentes da sua glória, da sua perspectiva. Lembrar aquele sermão pregado por Thomas Chalmers, o título é A Força Expulsora de um Novo Amor, pregado no século XIX. E é disso que nós precisamos para combater o mundanismo. Precisamos de ter um amor mais profundo por Deus, um amor que expulse dos nossos corações a afeição que nós temos pelas coisas deste mundo. Porque, de novo, o desejo molda o nosso destino. Aquilo que nós desejamos determina, molda, configura o caminho para onde nós vamos e molda o nosso destino. Olhando de novo para os versículos 5 e 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Estes versículos, eles colocam diante de nós um tópico, um tema, uma ideia, uma virtude bíblica verdadeiramente piedosa, que é a virtude do contentamento. Que nós já estudamos acerca deste tema quando tivemos a oportunidade de ler 1 Timóteo, de expor aquela carta. E uma das ideias que nós extraímos de uma marca de uma igreja bíblica, de uma igreja saudável, é que nós acreditamos que para se ser uma igreja bíblica, ou para fazer parte dela, é preciso aprender a viver o contentamento. E o que é então o contentamento? O que é o contentamento? Bob Jones respondeu a esta pergunta neste livreto, Aprendendo o Contentamento em Todas as Circunstâncias. Ele disse assim: contentamento é ter uma mente satisfeita em qualquer situação
É encontrar uma satisfação íntima somente em Deus e nas suas provisões para si. É experimentar paz e confiança nele nos momentos de dificuldade. É desfrutar de modo consciente do facto de que Deus é bom, mesmo quando as nossas circunstâncias não são. Um pastor chamado Jeremiah Burwell, no seu livro A Joia Rara do Contentamento Cristão, um livro escrito em 1648, ele disse assim, acerca do contentamento: o contentamento cristão é aquela obra doce, íntima, silenciosa, graciosa do Espírito, que se submete e deleita livremente na sabedoria de Deus e na sua disposição paternal em todas as situações. Portanto, é o oposto da murmuração, da reclamação, da ingratidão. Ainda hoje eu li um texto que a irmã Bruna publicou no nosso grupo e, lembrando de Filipenses capítulo 4, uma das frases que está lá é mencionando Paulo e o que ele viveu preso por causa do Evangelho, e num momento assim muitos de nós iríamos reclamar, e ele fala de alegria e diz que nós nos devemos alegrar, que os crentes filipenses deveriam se alegrar. E depois há uma frase que diz assim: uma cultura como a nossa, que para tudo entra em depressão e busca reclamação, a carta de Filipenses vem como uma bomba para nos calar e mostrar o caminho da alegria em Cristo acima de todas as coisas. Cristo é o motivo para nos calarmos em nossas reclamações e nos alegrarmos. Nada deve retirar isso de nós. E nós vamos voltar daqui a pouco a Filipenses, vamos ler Filipenses, porque é nesta carta que apresenta também um texto bíblico, a palavra do Senhor, um texto extremamente significativo e poderoso para lidar com este assunto. O contentamento é o oposto da murmuração, da reclamação, da ingratidão. O Senhor é a porção da minha herança. Esta palavra herança é uma referência a uma parte da terra, aquela extensão, aquela parcela, aquela porção que coube a alguém, é a propriedade de uma família, de uma pessoa, uma porção que lhe calhou. É essa a ideia que está por trás desta palavra. A palavra cálice, aqui neste versículo, Senhor é o meu cálice. Muitas vezes a expressão cálice, ou a maioria das vezes, é usada como um sinônimo da ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade, mas algumas vezes também é apresentada como uma ideia de bênção. Como, por exemplo, no Salmo 23, versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. Portanto, a ideia de um banquete, e fala da presença do cálice, e o meu cálice transborda. Muitas vezes, então, o cálice, o vinho, é visto como uma bênção, uma fonte de alegria para o crente, para o homem, para a mulher de Deus. Uma outra referência, no Salmo 116, versículo 13, fala do cálice da salvação. E no Novo Testamento também temos essa ideia, o cálice da bênção. Em 1 Coríntios, Paulo menciona essa ideia do cálice, mas já é um outro contexto, uma outra língua. Mas aqui, a palavra que é usada no Salmo, ela aparece no Salmo 23 e no Salmo 116 com essa ideia de bênção, cálice de bênção, de salvação, cálice que representa o cuidado do Senhor e a sua generosidade. Outra expressão importante aqui para nós entendermos, a palavra sorte. Tu és o arrimo da minha sorte. A palavra arrimo é essa segurança, mas a palavra sorte transmite a ideia de recompensa, de retribuição. É aquilo que nos dão como uma recompensa. Então a ideia é que o Senhor é a segurança, é a certeza da recompensa, da nossa recompensa. Quando oramos este salmo, quando lemos este salmo e dizemos ao Senhor, Tu és o meu cálice, Tu és o arrimo da minha sorte, Tu és a minha bênção, Tu és a minha porção. O Senhor é a segurança
da minha recompensa. O versículo 6 diz: caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. A palavra divisa dá a ideia também de uma corda, um cordão, uma linha que divide, que faz as divisões do território, determina o lote, a região, a parte que cabe àquele proprietário, àquela família, àquele indivíduo. Caem-me as divisas em lugares amenos. A palavra aqui é agradável, gracioso, doce, amável, favorável, delicioso, belo. É algo que me agrada. A minha herança, a minha posse, a minha propriedade, o meu quinhão, a minha parte, ela é agradável. Uma outra versão traduz este versículo assim: a terra que me deste é agradável. Que herança maravilhosa. Mas uma expressão que se destaca, e a Graça mencionou-a já várias vezes, ela diz que acha tão lindo esta abreviatura, é muito linda. E realmente é um som suave, lindo na nossa língua. É muito linda a minha herança. Então transmite claramente esta ideia de contentamento. Eu estou contente com a parte que me coube. Mas qual é a parte que me coube? Qual é a referência aqui? O que é que está a ser dito de uma forma tão clara aqui neste salmo? É uma referência muito provavelmente àquilo, eu creio que há uma correspondência com este texto de Números 18. Nós vemos isto de uma forma clara. A parte que coube a Arão, aos levitas. Quando foi distribuída a terra, eles não tiveram nenhuma porção, nenhuma propriedade. Números 18, 20 diz que o Senhor falou com Arão e disse: na sua terra a herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Tu não terás nenhuma propriedade, não haverá linhas a dividir o teu território. Porquê? Porque eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Em Ezequiel também, isto foi dito aos sacerdotes, também descendentes de Arão, levitas e sacerdotes. Ezequiel 44, 28. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Não lhes dareis possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. E Davi diz isso num outro salmo, no Salmo 142. Aquele salmo didático de Davi que ele escreveu para ensinar, essa oração que ele fez quando estava na caverna a sofrer e erguia a voz ao Senhor, clamava, suplicava por livramento e por proteção ao Senhor. Ele diz assim no Salmo 142, no versículo 5: a ti, Senhor, clamo e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Tu és a minha parte, a minha porção, tu és a minha herança, tu és aquela parte que me calhou. Ele não era descendente de Levi, mas ele entendeu o que representava Jesus. E ele representava-nos a nós, que somos chamados sacerdócio real, nós que somos chamados filhos de Deus, nós que estamos a aprender a dizer: Senhor, tu és a minha porção, tu és a minha herança, és a parte que me coube, e ela é muito linda. Senhor, eu estou contente contigo, por te pertencer, porque tu és meu, tu és a minha porção, diz o versículo 5. E lembrando aqui, olhando para o versículo 11, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É esse prazer que eu já experimentei quando estive na tua presença, quando me dediquei a ti, quando os meus pensamentos se centraram em ti, quando a minha mente, o meu coração absorveu a tua revelação, quando eu pratiquei a tua vontade, quando eu te obedeci. Eu já experimentei esta alegria, eu já senti estas delícias, já desfrutei destas delícias. E é mais disto que eu quero, é mais de ti. Por isso nós acreditamos que para se ser uma igreja bíblica, uma igreja saudável, para fazer parte dela é preciso aprender a viver o contentamento, este contentamento. Em 1 Timóteo capítulo 6, foi esse texto que nós lemos há algum tempo atrás, no qual meditamos, e que aparece esta ideia que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E a palavra piedade, então, é o Salmo 16.
é ter o Senhor diante de nós, na nossa presença, é fazer as coisas para lhe agradar. Então, fazendo isso, vem o contentamento, vem a preciosidade daquilo que nos coube, essa herança que é muito linda. E o texto continua, o versículo 7 diz: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É por isso que o nosso contentamento não pode estar nas coisas do mundo, não pode estar em riquezas, em casas, não pode estar em comidas, em relacionamentos humanos, porque nós não vamos levar nada disso connosco deste mundo. Então o versículo 8 diz algo extremamente importante. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Esta deve ser a nossa experiência aqui na terra. Vamos aprender a estar contentes. Temos comida, temos roupa, então vamos estar contentes. Os que querem ficar ricos caem em cilada, em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores, porque o seu contentamento está no dinheiro, está na poupança, está na segurança financeira, está na fama de serem os primeiros e os mais ricos. Mas contentamento é uma condição de vida ideal em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. É sentir-se suprido de todas as necessidades para a vida. É um espírito contente com a sua sorte, com a sua porção. E enquanto estamos vivos, é óbvio que nós precisamos de comida, é óbvio que precisamos de abrigo, de roupa. Mas o Senhor Jesus disse que nos daria. E se Ele não nos der, ainda assim é possível experimentar o contentamento. E é isso que nós vemos em Filipenses 4. Voltando então ao texto de Filipenses 4. Diz o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esta é a razão para a nossa confiança e para o nosso contentamento. É o Senhor, é Ele que nos fortalece. Paulo não escreve aqui como um mero teórico, ou como um filósofo, um pensador. Ele esteve diante de sérias privações, de provações pessoais, de perigos. Então é muito encorajador saber que o autor desta passagem, Filipenses 4, viveu as lições que pregou. É uma pessoa real que está diante de nós, diante de problemas reais e que praticou o que pregou. Ele enfrentou problemas financeiros, doenças físicas, ferimentos, um celibato indesejado, memórias de um passado pecaminoso, problemas vocacionais, oposição por parte dos descrentes e até de supostos crentes. Foi rejeitado por parte de alguns crentes. Mas ele tinha essa noção de que no Senhor ele podia suportar essas coisas. E por isso ele fala de alegria, de contentamento e de satisfação, porque ele aprendeu o segredo de viver contente. E o Senhor Jesus, ele diz em João 16:32, vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só. Contudo, não estou só porque o Pai está comigo. Então é esta a ideia de, mesmo que nos abandonem como abandonaram Jesus e abandonaram Paulo, o que é mais importante? De quem o irmão ou a irmã teme mais a rejeição? Ser rejeitado por quem? Qual é a presença? Qual é a aceitação? Qual é o conforto que mais valoriza? É das outras pessoas? É o de Deus, o seu Pai? Porque o contentamento, o verdadeiro contentamento vem de Deus, de Ele nos aceitar, de Ele nos receber. É dizer, como Paulo disse, ouvir o Senhor nos ensinar, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É esse poder que vem de Deus, que nós precisamos aprender a valorizar. Sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque amamos a Cristo. Experimentar essas injúrias e essas perseguições. A nossa fraqueza é a porta de entrada
para a presença de Deus. É o que nós aprendemos com a história de Paulo. E relembrei uma história de um pai com um filho, e o pai, para ensinar uma lição importante, até relacionada com este texto, com esta verdade, ele queria ensinar algo ao seu filho. Então ele pediu ao seu filho pequenino, bem criança, bem assim, tipo da idade do Misael, para ele pegar num objeto muito pesado. Vamos pensar um saco de cimento. E o menino foi lá e tentou, e o objeto nem se mexeu. E ele disse: tenta outra vez, meu filho. E o menino tentou outra vez, mas nada, sem sucesso. E o pai diz: filho, tu não estás a usar toda a tua força. E o menino tentou outra vez, mas o objeto nem se mexeu um bocadinho. E o pai repetiu: filho, tu não estás a usar toda a tua força. E o menino começou a resmungar: papá, mas eu estou a tentar. E forçava, aquilo nem se mexia. Eu estou a usar toda a minha força. Finalmente o pai respondeu: não, tu não estás a usar, não. Tu ainda não me pediste para te ajudar. Porque se o pai pusesse a mão no saco, e se tendo as mãozinhas do filho ali, o saco certamente se iria mexer. É isso que o nosso Pai nos quer ensinar. O contentamento deve ser aprendido. Há circunstâncias tão pesadas que nós tentamos movê-las e com toda a nossa força elas não fazem nada. É aí que nós precisamos clamar. Precisamos deixar que o Senhor entre com as suas mãos poderosas, os seus braços fortes, para poder carregar aquele peso. Então, alguns passos que nós devemos seguir diariamente para aprender o contentamento. Primeiro passo para aprender o contentamento: conhecer e crer nas verdades da Bíblia a respeito do caráter e das promessas de Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, quem Deus é, os seus atributos. Precisamos começar pela sã doutrina, não pela nossa experiência ou pela opinião de outras pessoas. Não é teorias, mas o que é que Deus diz. Começar, por exemplo, com Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ser mais parecido com Jesus é o ensino fundamental deste texto. É conhecer o caráter dele para desejar ser como ele. Segundo passo: arrepender-se das mentiras que tem absorvido inconscientemente e dos fundamentos falsos onde tem buscado a vã felicidade. Ou seja, identificar as várias maneiras claras ou subtis nas quais tem buscado contentamento em coisas, em pessoas, em experiências, classificar pelo que elas são. Muitas dessas coisas são mentiras e ídolos. Então, com a ajuda de Deus, comprometer-se, determinar e eliminar esse fundamento falso, voltar-se para Deus, para a sua verdade. Coisas boas não garantem verdadeira felicidade. Então é preciso identificar, rejeitar esses falsos deuses que competem, que se querem colocar no lugar do verdadeiro Deus, do verdadeiro Senhor. Número 3. Aplicar progressivamente a verdade de Deus na sua situação atual, especialmente nas provações. Pôr em prática. Então, memorizar para que ao orar, oremos com base nessas verdades memorizadas, interiorizadas. Pensar em coisas piedosas, como nós lemos em Filipenses 4:8, aquilo que é puro, que é justo, que é verdadeiro, que é respeitável. Forçar a nossa mente a pensar nessas coisas e então obedecer à verdade de Deus. Pôr em prática, mesmo contra a nossa vontade. Mesmo contrariados, mesmo muitas vezes inquietos, mas vamos fazer, vamos obedecer porque Deus manda. O irmão Jerry Bridges escreveu um outro livro, cujo título está em português: Exercita-te na Piedade. E há um capítulo que ele escreve sobre contentamento. E tem lá uma perspectiva muito útil para nos ajudar na renovação do nosso pensamento, das nossas mentes. Então ele diz assim: primeiro, devemos aprender a viver pelo reconhecimento de que, seja qual for a nossa situação na vida,
ela é muito melhor do que nós merecemos. Na realidade, nós merecemos o juízo eterno de Deus. Alguém disse: qualquer coisa deste lado do inferno é pura graça. E nós acreditamos que esta afirmação é verdadeira. Nós devemos aceitá-la e ajustar a nossa atitude de acordo com esta verdade. Qualquer situação que estamos a viver na vida, ela é melhor do que merecemos, porque o que nós merecemos é o inferno. Ou seja, por pior que sejam as circunstâncias, elas são melhores do que nós merecemos. Que o Senhor nos auxilie, então, como seu povo, como sua igreja, a acreditar nisto hoje e adequar a nossa atitude a esta verdade. Crescer no conhecimento de Deus, nas suas promessas, primeiro passo, precisamos conhecer o caráter de Deus e identificar esses ídolos, esses falsos fundamentos nos quais nós temos construído a nossa felicidade e aplicar as verdades de Deus, ao orar, ao pensar, para obedecer à palavra do Senhor. Um texto muito importante sobre este assunto do contentamento. Hebreus 13:5. Que a vossa vida seja sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Contentamento é aquela condição de conscientemente se agradar da bondade de Deus, independentemente das circunstâncias. É a capacidade de estar satisfeito, vivendo para agradar a Deus em todas as circunstâncias. A Bíblia ensina que o verdadeiro contentamento é fruto de estar satisfeito com Deus e ansiar pelo céu. No livro O Segredo do Contentamento, da editora Nutter, nós lemos acerca deste paradoxo. O cristão verdadeiramente contente estará sempre descontente nesta vida, visto que anseia por ser cheio de Deus. Então, há um lugar para a insatisfação. Como diz Jerry Bridges, voltando àquele livro que nós temos mencionado, Pecados Intocáveis, este descontentamento, esta insatisfação pode ser legítima algumas vezes. Todos nós deveríamos, até certo ponto, ficar insatisfeitos com o nosso crescimento espiritual. Caso contrário, o nosso desenvolvimento seria interrompido. Há também o que podemos chamar de uma insatisfação profética com a injustiça e com outros males da sociedade que se unem ao desejo de ver mudanças para melhor. Mas é só aqui, é neste contexto que podemos ficar insatisfeitos, descontentes, porque queremos mais do Espírito em nós, queremos mais de Deus e queremos menos mal na sociedade, queremos menos mal no mundo em que vivemos. E isso pode e deve nos deixar, obviamente, insatisfeitos. Mas não é dessa insatisfação que nós estamos a falar, e considerando também um pecado, insatisfação aqui, considerando o descontentamento como um pecado subtil, um pecado em que muita gente não quer tocar, mas que este irmão faz questão de tocar, e nós também estamos a fazer essa questão de tocar. Porque a insatisfação quase sempre resulta de situações permanentes e imutáveis, ou seja, que não mudam e que estão fora do nosso controlo. Nós não conseguimos mexer, é pesado demais, é grande demais, nós não conseguimos fazer nada com aquilo. Então, nesse capítulo sobre insatisfação, o autor, ele apresenta a insatisfação ilegítima, aquela que não é legítima e que afeta negativamente o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, as advertências mais frequentes da Bíblia contra a insatisfação referem-se ao dinheiro e aos bens materiais. Roupa, comida, casa, carro, salário. Porém, neste capítulo, o autor destaca aquilo que talvez seja a forma mais comum de insatisfação entre os cristãos, inclusive aqueles que são comprometidos. É uma atitude que provavelmente é desencadeada pelas circunstâncias imutáveis que testam a nossa fé. Alguns exemplos são estes: trabalho não gratificante, um salário baixo. Outro caso é a falta de um companheiro ou de uma companheira para se casar, a impossibilidade de ter filhos, ter um casamento infeliz, possuir uma deficiência física, estar com a saúde debilitada continuamente. E o autor reconhece que as situações que a ele lhe causam transtornos, e ele dá alguns exemplos nesse capítulo, fala de trabalho administrativo, da solidão, de algumas incapacidades físicas ou atléticas, ele reconhece que não são nada em comparação com o que muitos cristãos
aquelas incapacidades, aquelas dificuldades que muitos cristãos têm que enfrentar. Todavia, ele quer que o leitor saiba que ele entende muito bem a nossa luta contra a insatisfação. E ele diz assim: as suas circunstâncias talvez sejam bem mais difíceis do que as minhas. Porém, na verdade, é a nossa reação às circunstâncias e não o grau de dificuldade que determina se estamos ou não insatisfeitos. É a reação. Não são as circunstâncias em si. Isto é importante aqui perceber. Não importa a circunstância que nos leva à insatisfação e nem o seu grau de severidade. Nós temos de reconhecer que insatisfação é pecado. E talvez esta afirmação seja surpreendente. Estamos tão acostumados, diz ele, o irmão diz assim, estamos tão acostumados a ficar ansiosos, insatisfeitos ou descontentes quando enfrentamos circunstâncias difíceis que achamos normal reagir assim aos insucessos da vida, às frustrações da vida. E se é dessa maneira que reagimos, o comportamento só enfatiza a subtileza e a aceitação desses pecados. Se não reconhecemos esse comportamento como pecado, nós temos agido como descrentes que não incluem Deus nas suas circunstâncias. Isto é voltar à impiedade como a raiz dos nossos pecados. O objetivo principal deste livro e desta série também de exposições bíblicas no Salmo 16 é ajudar-nos a enfrentar muitos desses pecados subtis que povoam o nosso dia-a-dia e a reconhecer que, em geral, são bem aceitos por toda a gente. Nós toleramos-los sem pensar duas vezes. Isso deixa-os ainda mais perigosos, visto que, além de serem pecados em si, abrem a porta dos nossos corações a outros pecados ainda mais graves. A insatisfação, por exemplo, pode facilmente gerar ressentimento ou amargura contra Deus ou contra o próximo. E o autor menciona um versículo do Salmo 139. Um versículo que o tem ajudado quando fica irritado. E o versículo diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Contudo, a verdade sobre Deus ter determinado todos os nossos dias com os seus altos e baixos, as suas bênçãos e decepções, também nos ajuda a encarar as situações que nos levam à insatisfação. Ou seja, não importa a circunstância, nem tampouco o seu grau de dificuldade. A verdade é que toda e qualquer circunstância foi determinada por Deus como parte do seu plano integral para a nossa vida. Tudo o que Deus faz ou permite acontecer tem um propósito. Os seus propósitos, por mais misteriosos e inescrutáveis que sejam, são sempre para a glória dele e para o nosso bem. E nesse livro, o irmão Bridges, ele cita Amy Carmichael. É um nome que tem vindo nos últimos dias, temos lembrado desta missionária, desta pessoa que nós podemos chamar como uma heroína da fé, a forma como ela serviu na Índia, mas também uma poetisa. E num poema que ela escreveu, o título é Na aceitação repousa a paz. Nos 4 primeiros versos, a poetisa ela descreve ou retrata o sofrimento de alguém que busca paz no esquecimento, nas suas tarefas incessantes, na indiferença e até mesmo na submissão ao inevitável. Ou seja, uma pessoa que está a sofrer, mas ela procura estar ocupada sem parar. Ou então faz-se de indiferente, de insensível. Mas no 5º verso desse poema, ela descreve o sofredor como encontrando descanso nestas palavras. As palavras são estas: aceitarei o sofrimento intenso que Deus amanhã a seu filho explicará. E o poema continua e diz assim: então o tumulto dentro dele cessou. Não foi vã a palavra, não foi vã, pois na aceitação repousa a paz. Então, Amy Carmichael não mencionou que a resignação é um modo de lidarmos com as circunstâncias decepcionantes da vida. Quando não temos outra escolha, a resignação acontece muitas vezes de má vontade,
Nós podemos nos resignar a situações que nunca mudarão e ainda continuar a guardar uma insatisfação em brasa nos corações. No entanto, como Amy Carmichael enfatizou tão bem, não é na resignação nem na submissão que encontraremos paz, mas somente na aceitação. Um exemplo é Marbel. Irmãos, certamente muitos vão lembrar da história de Mabel. Mabel, o nome dela. Ela aceitou. O sofredor aceitou o sofrimento e deixou que as explicações viessem quando Deus entendesse. Amanhã o Senhor explicará. Se acreditarmos que somos quem somos e o que somos porque Deus nos fez assim, então aprendemos a aceitar as nossas deficiências e passamos a acreditar que Ele pode até mesmo usá-las para a sua glória. Aceitação significa que recebemos as circunstâncias das mãos de Deus, confiando que Ele sabe de verdade o que é melhor para nós e que em amor Ele planeia só o que é bom. Cada dia foi determinado pelo Senhor. Então, existe como que um tema recorrente nesta abordagem, através do Salmo 16, e trata-se da importância de uma crença firme na soberania, na bondade e na sabedoria de Deus em todas as circunstâncias da vida. Sejam as circunstâncias de curto ou de longo prazo, a nossa capacidade de reagir a elas de um modo que honre e que agrada a Deus depende da nossa aptidão e da nossa vontade de aplicar essas verdades aos acontecimentos. Versículo 7 do Salmo 16. Lemos assim: Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Uma referência também para algo que nós temos valorizado muito na nossa experiência de ser e de viver a igreja, que é o aconselhamento. A presença de Deus, na qual o salmista tem prazer, é percebida na instrução moral, nos conselhos, nas instruções que ele recebe. E resulta na sua segurança, na sua estabilidade, como vemos no final do versículo 8, não serei abalado. O coração do salmista instrui-o durante a noite, como um resultado de uma reflexão deliberada, meditar. Isto é um eco do Salmo 1, versículo 2. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É assim que o coração ensina. É quando a palavra está lá e pode, mesmo durante a noite, mesmo no escuro, pode meditar naquela palavra. E pode aprender com aquela palavra que veio do Senhor e que traz essa segurança, essa estabilidade. Então, para eu ser como o salmista, para eu ser como Jesus, para nós sermos como Jesus, que cantou e orou este salmo, para poder bem dizer o Senhor que me aconselha, eu tenho que me expor, eu preciso me expor aos seus conselhos, eu preciso ouvi-lo com tempo e com atenção. Então vem a pergunta: quanto tempo eu gasto diante do Senhor para que Ele me aconselhe? Quanto tempo? Quanto tempo no dia eu faço isso? 1 minuto? 5 minutos? Ou 50? 1 hora? Quanto tempo eu fico diante da palavra, a ouvir uma pregação, a ler os salmos, a ler os evangelhos, as cartas? Ter o Senhor sempre à minha presença, isso expressa a intenção. Eu quero me lembrar do Senhor. Eu quero me lembrar que o Senhor vê e ouve as minhas palavras e as minhas ações. Eu tenho que decidir buscar o Senhor, para parar as minhas tarefas e ler a sua palavra. Eu tenho que me exercitar na piedade, eu preciso meditar na Bíblia, a palavra do Senhor. Eu preciso perceber as devidas implicações para a minha vida. O que é que isto tem a ver comigo? Preciso desejar cada vez mais o Senhor, porque o desejo molda o destino. Eu preciso desejar que o Senhor me aconselhe. E isto precisa ser prático. E o prático é gastar tempo diante da palavra, em oração e em meditação. Versículo 9 a 11. E terminando então o último tema deste salmo, lemos que há uma referência clara aqui ao repouso do corpo. A alma não ficará na morte.
não haverá corrupção, caminhos de vida. É uma referência à ressurreição, a nossa bendita esperança. Nós já mencionamos que este salmo foi lido e interpretado por Pedro, cheio do Espírito Santo. O versículo 4 de Atos 2 diz que eles todos estavam cheios do Espírito Santo e quando Pedro se levantou para falar, ele estava obviamente conduzido, cheio do Espírito Santo, e ele interpreta e usa este salmo, fazendo então essa referência às palavras de Davi, que chamou aqui de profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se sentaria no trono. Então, ele referiu-se à ressurreição de Jesus. Então, Pedro está a dizer que Davi, no Salmo 16, se refere à ressurreição de Cristo. E uma outra referência é Atos 13. Um outro uso do Salmo 16 no Novo Testamento encontramos em Atos capítulo 13, a partir do versículo 16 até ao 41. É um texto longo, mas é um texto que creio que merece ser lido e com muita atenção. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos 13, a partir do versículo 16. É um texto longo, mas nós vamos ler este texto. E procurem então se acalmar o ambiente onde estão e procurem desfrutar ao máximo da leitura destes versículos. Atos capítulo 13, versículo 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram o rei e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias e, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias depois pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais não são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a vossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas,
das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então o apóstolo Paulo usa o Salmo 16 para se referir também à ressurreição de Jesus. Esse que veio para ser o nosso Salvador, para nos dar a sua justiça. Todo o que crê nele é justificado. Em 1 Coríntios 15, que é o maior capítulo da carta escrita aos Coríntios, nesta primeira carta, tem quase 60 versículos. E significativo, porque esta carta foi escrita a pessoas como nós, que lutavam com os seus pecados. Mas no maior capítulo desta carta, Paulo disserta sobre a ressurreição, sobre a nossa bendita esperança. O maior capítulo para falar, explicar e aplicar este tema, falar da importância da ressurreição. A esperança do cristão não está em ser saudável, ou seja, de nunca ficar doente. A esperança do cristão não está em ser rico, ou seja, nunca ter problemas financeiros. Essa não é a nossa bendita esperança. Esta semana também a irmã Josi partilhou um pequeno vídeo no nosso grupo da igreja, no WhatsApp, que falava sobre um panfleto com 7 diferenças entre evangélicos e cristãos. Eu vou destacar 2 delas. E evangélicos no sentido como nós temos usado esse termo, de pessoas que se dizem evangélicas, mas são meramente religiosas, tá? Não são pessoas que seguem, que entenderam e que aplicam, que vivem o evangelho. Mas os ditos evangélicos, não é? Então, os evangélicos buscam bênçãos e milagres, mas cristãos buscam a Deus e a salvação. É buscar Deus, a pessoa de Deus. Outra diferença é os evangélicos amam prosperidade financeira, mas cristãos contentam-se com o que têm. Essa é a diferença entre alguém que entendeu o Evangelho, entendeu isto que nós lemos, porque em Atos 13 tem uma descrição do que é o Evangelho, o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como é que se dá a justificação. Então a esperança do cristão não está em ser saudável, de nunca ficar doente, não está em ser rico, de nunca ter problemas financeiros. A esperança do cristão está na vida eterna, que viverá após a ressurreição, ou com o arrebatamento, com a transformação do corpo. É esta a ideia: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Eu sei para onde eu vou. Jesus disse: eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus, ele podia falar com segurança. Porque o desejo molda o destino, sabendo para onde vamos, sabendo o que desejamos. Porque se nós desejamos saúde aqui na terra, se desejamos bens terrenos, bens materiais aqui na terra, nós estamos a viver para ficar aqui na terra. Mas se o nosso desejo é o Senhor, é a salvação, é a vida eterna, é a ressurreição, então isso moldará o nosso destino. E esta é a descrição que o Senhor faz. Esta é a descrição que o nosso Deus traz do que nos espera. Em Apocalipse 21, versículos de 1 a 4. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Este é o nosso destino: novo céu, nova terra, nova Jerusalém. É Deus que estará lá. É com Ele que habitaremos, é Ele que habitará conosco. Deus estará conosco, nós estaremos com Ele. Voltando a Salmo 16, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. É isto que nós vislumbramos, esta é a nossa esperança. É isto que nós vemos: novo céu, nova terra, nova Jerusalém. O nosso Deus é a nossa porção, é a nossa terra, é a nossa propriedade. É muito linda
a nossa herança. Por isso, lembrando mais uma vez as palavras do nosso querido irmão John Piper, ao resumir este salmo: Deus irá levar-nos de corpo e alma através da vida e da morte, para um pleno e eterno prazer. Se Deus é para nós o nosso refúgio seguro, o nosso supremo tesouro, o nosso soberano Senhor e o nosso conselheiro confiável. Vamos cantar esta verdade, terminar assim o nosso tempo com a palavra do Senhor. Fazer dele esse dom da graça, esse verdadeiro dom da graça do Senhor. Que dom da graça é Cristo Redentor, nada melhor para agora céu me dar. Minha alegria, justiça e liberdade, amor fiel, profunda paz sem fim. Assim eu creio, minha esperança é Cristo, pois minha vida está ligada a Deus. Oh, que bom e divino é cantar, tudo é meu, não mais eu, mas sim Cristo em mim. Escuro é noite, mas não estou sozinho, pois ao meu lado o Salvador está. Mesmo em fraqueza, alegro-me em sua força, o seu poder Ele sempre mostrará. Assim eu creio, o meu pastor me guarda, até no vale fundo Ele me guia. Oh, que grande vitória eu à noite venci, não mais eu, mas sim Cristo em mim. Não tenho medo, pois fui perdoado. Estou seguro, o preço já foi pago. Jesus sofreu, sangrou por meu pecado, ressuscitou e a morte Ele venceu. Assim eu creio, vencida foi a culpa, agora e sempre Cristo é a razão. Ó, findou-se a prisão, cantarei, livre estou, não mais eu, mas sim Cristo em mim. Com todo ser, eu quero seguir Cristo, pois Ele diz que ao lar com Ele irei, e após dia renovo o pensamento,
até ao dia que o reino enfim verei. Assim eu creio, minha esperança é Cristo, toda a glória a Ele sim darei. Quando chegar ao fim, mesmo assim cantarei, não mais eu, mas sim Cristo em mim. Assim eu creio, minha esperança é Cristo, toda a glória a Ele sim darei. Quando chegar ao fim, mesmo assim cantarei, não mais eu, mas sim Cristo em mim. Quando chegar ao fim, mesmo assim cantarei, não mais eu, mas sim Cristo em mim. Não mais eu, mas sim Cristo em mim.